Quem é hoje aliado já foi adversário no passado. Falei há poucos instantes do Petrônio Nogueira. Falei há poucos instantes do Raimundo Carres. Falei há poucos instantes do José Carlos Coelho. Do Jean, que um dia era governo, saiu, já voltou para o governo. Enfim, cadê onde é que eu estava? Perdi o fio da meada aqui. Então, quem é hoje aliado já foi adversário no passado. Com isso, sobram declarações contraditórias e são formadas alianças consideradas impensáveis no passado. Quem imaginou um dia do Raimundo Carres estar junto do Anilton? Quem imaginou? Quem imaginou um dia do Raimundo Carres estar junto do Raimundo Carres? Do Mário Negromonte? É o que a gente está vendo aí, o cenário que a gente está vendo. Então, essa frase do nosso Nelson Rodrigues se encaixa perfeitamente bem na atual conjuntura, no atual cenário. E mais, acrescenta, até porque saiu recentemente aí, essa do deputado federal Mário Negromonte Júnior, ao destacar no Instagram, as redes sociais tomaram conta que, abre aspas, é com grande satisfação que informo a filiação do meu grande amigo e ex-prefeito Raimundo Carres nos Progressistas de Paulo Afonso no próximo dia 29 de fevereiro. Então, isso aí se encaixa perfeitamente bem na frase do jornalista. E mais, acrescenta o jovem deputado, ser um desejo antigo que se concretizou. Olha só, tudo no tempo de Deus, tudo no comando, comemorou efusivamente Mário Negromonte Júnior. Agora, é bom lembrar que, quando Carles foi prefeito, Ena Vilma, do PP, mãe de Mário Negromonte Júnior, foi afastada da Secretaria de Saúde e não se falava bem dela. Francisco da Antártica, que hoje é secretário na prefeitura, na época do PP, que era vice de Carles, foi escanteado quase toda a gestão, até sem carro e sem telefone. Hoje, Mário Júnior e Carles estão tão íntimos. Outro fato curioso sobre Raimundo Carles Rocha e Anilton Bastos Pereira vem à tona, dando a entender que Carles poderá ser o vice de Anilton. Quando este, Anilton, derrotou Carles e assumiu, a primeira coisa que fez foi mandar publicar num jornal local 4 páginas das bagaceiras que ele encontrou na gestão de Carles. Até a central de ar do gabinete do prefeito sumiu e foram encontrados carros novos, sem motores e com motores velhos e batidos. Assim de fotografia na época. E hoje se anuncia que Carles pode ser o vice de Anilton. Chego à seguinte conclusão, nosso texto está dizendo isso. Se Galinho ou Neto souberem aproveitar isso, vai melhorar a performance deles, aliás. São 8 horas mais 35 minutos, conforme nós anunciamos, colocamos também no nosso site e no princípio do programa eu falei, já está conosco aqui, como você pode ver aí, o nosso Pedro Roberto Viana, Beto da Liga, que veio para cá para a gente falar um pouco sobre a atual conjuntura política, o trabalho que ele vem desenvolvendo nas famosas lives dele e a sua predisposição de se submeter à avaliação popular na condição, dessa vez, de candidato a vereador, porque o Beto, em 2008, foi candidato a vice, Paulo Afonso, na luta por uma nova realidade. Na época, Nicolson Machado Chaves foi o candidato a prefeito, Nicolson com o número 27, e Beto da Liga, bem jovem, aqui como vice. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Continua jovem. Continua, claro, jovem e mais inteligente ainda. São 8 horas e 36 minutos. Beto, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Vamos bater um papinho aqui, como sempre. Bom dia, Bob. Bom dia aos ouvintes da Betel, né? Que acordam cedo. Hoje, segunda-feira, Dia Nacional da Ressaca. Eu não sei se você trouxe essa ressaca de Sergipe para dividir aí com seus ouvintes. Ainda bem que está tudo sob controle. Estou afinadíssimo aqui. Pois é, Bob, mas amanhã, Paulo Afonsina, né? A cidade amanheceu triste.
uma notícia aí que abalou, né? O meu microfone, fica mais próximo. Da rádio, tá distante, desculpe. Ele é direcional. Quanto mais próximo, melhor. A cidade, né, não vou dizer que foi surpreendida, nós estávamos aí pedindo a Deus que o quadro em que se encontrava a garota que foi mordida pelo pitbull fosse revertido, mas infelizmente a mesma veio a óbito, né? E o sentimento da cidade, nos grupos, nas redes sociais é uníssono, as pessoas todas sendo solidárias à família, inclusive o Johnny, né, que é o pai da Sabrina, foi meu aluno no Carlina, Barbosa de Deus, um rapaz íntegro. A semana passada eu conversei com ele, ele explicou a situação pela qual a Sabrina vinha sendo submetida lá no Hospital Geral em Maceió, continuava sedada na UTI, mas infelizmente ela não resistiu e a 1h da manhã partiu para outra dimensão. Lamentamos ouvir isso, essa informação logo cedo e tal. Beto, 8h38. Falar um pouquinho, quando você decidiu, como é que foi essa história de ser o vice de Nicolcinho em 2008? Olha, Bob, a política, há alguns anos, as pessoas, os amigos me convidavam e assim, eu nunca tinha tido o desejo em pleitear um cargo, né? Seja ele de vereador, seja ele como prefeito ou vice, até porque nós tínhamos alguns projetos que eram desenvolvidos na cidade e eu achava que não era necessário me locupletar politicamente, né? Porque muitos que estão no poder se locupletam, né? E a ideia sempre foi fazer um trabalho voltado para a sociedade, voltado para o povo de Paulo Afonso, para os jovens. E naquela oportunidade, inicialmente, eu me propus, né, a convite de Nicolson, a convite do partido, na época o PDT? Não, o PSC, acho que é o Partido Social Cristão. PSC? Não. É o PSC mesmo, acho que é o PSC, tá. A ser candidato a vereador. E no decorrer da campanha, as pessoas, né, os amigos que compunham o grupo, eles acharam por bem me lançar como vice de Nicolson, né? Tratasse de um jovem, que nós podíamos juntos criar um novo projeto para Paulo Afonso, e nós nos submetemos, né, à vontade popular. Não foi a escolha à época, e durante esse tempo eu fiquei praticamente afastado da política, a política propriamente dita. Claro que a gente estava sempre participando nos bastidores, com opiniões, né, com discussões salutares, inclusive. E desde o ano passado eu comecei a imaginar, né, que talvez chegasse o momento de colocar meu nome para uma disputa, né, pleitear um cargo de vereador em Paulo Afonso. Até porque são 40 anos de serviços prestados, Bob. Eu tenho 52 anos e desde os 12 anos que eu milito em várias áreas e acho que chegou o momento. Nunca é tarde, né, como você acabou de falar, acho que há pouco, para você buscar implantar uma metodologia que venha de encontro aos anseios da comunidade, que a gente possa dividir responsabilidades, né? E a política paulo-afonsina, ela é muito volátil, né? Ela muda o que acontece. Eu costumo comparar a vida da gente com uma partida de futebol. Muitas vezes o que de manhã é verdade, à tarde pode ser mentira e vice-versa, né? As coisas acontecem de maneira muito rápida, as mudanças em Paulo Afonso, acho que no cenário político brasileiro. E pensando em construir um novo projeto, somar junto a quem venha a ser o novo prefeito, é que eu estou me predispondo e hoje sou pré-candidato a vereador. Inclusive, a semana passada eu anunciei nas redes sociais essa minha decisão em ser pré-candidato a vereador e recebi muitas mensagens, recebi muitas ideias. As pessoas realmente me fortaleceram bastante, né? E eu acredito que nós vamos montar um projeto, né, um planejamento, um plano de ação que eu acredito que vai ser benéfico para Paulo Afonso, independente de ganhar ou não, né? Nós vamos tentar contribuir muito para que o desenvolvimento de Paulo Afonso ele venha a acontecer da maneira esperada, né? A gente sabe das necessidades, das carências que Paulo Afonso passa,
mas eu acredito, se promover um debate inteligente, né, um debate propositivo, a cidade poderá crescer muito, né? São vários segmentos, são vários setores que precisam ser melhor atendidos. E uma das coisas que nós vamos colocar com bastante veemência na campanha, bom dia, o Coronel Carlos Humberto, que está nos assistindo, aos amigos, né, que estão em nossa live aí, são muitos, né, que já começam a participar, acordando vocês. E a maneira pela qual nós vamos fazer um trabalho, é um trabalho de propostas, é um trabalho inteligente, é um debate que eu acredito que será benéfico para todos, independente de qualquer situação política, de qualquer ideologia. Eu acho que tem que se conversar com todos os pré-candidatos a prefeito. Eu comecei a semana passada, visitei o Dr. Luiz Neto, essa semana eu vou visitar um outro candidato, eu quero ouvir as propostas. Eu acho que a sociedade ela tem que participar dessa forma, ela tem que ouvir propostas. A política do clientelismo, do assistencialismo, eu acho que ela tem que ser banida, Bob. Uhum. As pessoas têm que começar a entender, inclusive acho que no seu site, eu vi um comentário, né, uma matéria que você colocou no ar, que o discurso do eu fui, eu fiz, eu queria, né, é um discurso ultrapassado, né? As pessoas precisam entender que o ser humano, o cidadão, o brasileiro, ele precisa de propostas concretas. Eu vou fazer, né? Eu vou realizar, eu vou dar um prazo de tantos dias. Eu sei que é difícil a gente trabalhar com prazos no Brasil, mas é necessário que a gente comece a pensar dessa forma, em executar, em cobrar, porque o que acontece muito na política, Bob, isso não é só questão de Paulo Afonso, não. É você dar um voto ao vereador, às vezes você trocar um voto por uma necessidade pela qual você passa naquele momento, e depois esquecer e cobrar daquele vereador pelo qual você depositou seu voto, aquele que você acredita que vai fazer as mudanças, e ali você esquece. Até porque, Bob, tem uma coisa que precisa ser mudada. Eu não sei se você vai concordar comigo, quem está nos assistindo aqui na minha live, na sua live, é importante que vocês opinem. A questão do horário, né, em que acontece as sessões da Câmara, é um horário totalmente, eu acredito que equivocado, porque não tem a participação do povão, né? Lembro-me muito bem quando a Câmara de Vereadores era ali na esquina da Getúlio Vargas, né? Ali onde hoje é a Casa de Cultura, acho que funciona a Alpa. A Câmara era pequeno, naquela época já era pequeno. Funcionava à noite. Era à noite, às 19 horas. Então por que não voltar esse horário? Para que o povão participe, né? Para que você discuta, para que você opine. Tá? As redes sociais hoje já têm um papel muito importante. Eu não sei se os vereadores até têm tempo para se utilizarem dessa ferramenta, mas é necessário que a gente comece a despertar, porque o que está acontecendo agora, eu conversando contigo, em tempo real, eu tenho uma pessoa que está lá na Grécia, que é o Marcelo Troisi, né? Tem várias pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que querem saber, principalmente os filhos da terra, como se encontram as propostas para um próximo mandato, né? E eu acredito, Bob, que muita coisa boa irá acontecer na política de Paulo Afonso, até porque você acabou de ler uma matéria também do seu site, em que é muito importante, né, a participação de todos, e essa mudança, né, essas conjunturas políticas que começam a ser costuradas na cidade de Paulo Afonso, é uma opção, né, para que o eleitor, aqueles que querem que Paulo Afonso realmente cresça como deve crescer, ele comece a enxergar de uma maneira, né, uma maneira mais ampla, porque os conchaves políticos, eles precisam ser entendidos para quais finalidades, né, eles são propostos. Então, tem que se haver, tem que estar atento, né, a todos esses detalhes. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização, né? As pessoas precisam entender que são elas e são eles quem podem mudar o destino da cidade. E o voto, né, é muito importante nesse ano 2020, porque nós vamos eleger vereadores e prefeitos. E esse poder de decisão é do povo, né? Porque tem como está lá escrito na Câmara, o poder emana do povo em seu nome exercido. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para Alexandre Viana. Acho que você conhece o Alexandre Viana. Gente nossa. Bom dia, Bob, parabéns pelo programa e boa sorte ao amigo Beto. Ele está mandando um alô para você. Um abraço, Alexandre. Inclusive, eu perguntei pelo pai dele, eu estive com ele. Não, estive com o Mauro, com o irmão dele há poucos dias, né? Isso. Perguntei, torcedor do Bahia doente, eu acho que o Alexandre também é torcedor do Bahia, e esse final de semana tomou uma taca do nosso Vitória. Ontem engoliu o Bahia na manhã. Beto, você está falando de sessões, seria uma proposta sua, porque o Almeida Júnior também esteve aqui conosco e virá amanhã também, ele tem participação às terças.
E ele disse aqui, eu vou inclusive voltar a falar sobre esse assunto com ele, que ele acha muito pouco, apenas uma sessão por semana. Você concorda com isso também, de ampliar isso para 2 ou até mais, se for possível? Olha, Bob, eu não quero ser deseducado com os amigos vereadores, né? Mas eu acho que o vereador ele tem que trabalhar diariamente, né, pelo povo, né? E as discussões em 2, 3 horas que acontecem ali nas sessões é muito pouco para que o povo seja contemplado, né, com ideias, com propostas, com leis, porque o legislador ele tem justamente esse papel, né? É um papel de certa forma limitado, mas a partir do momento que as discussões começam a acontecer diariamente, ou 2 ou 3 vezes na semana, a tendência é que as coisas fluam com mais naturalidade, com mais rapidez. Eu acredito que o vereador, porque tem um vereador de gabinete, tem um vereador que fica em casa, o vereador que consegue seu voto da maneira que ele convém, mas eu acho que o local de trabalho do vereador, a partir do momento que ele é eleito, é dentro da Câmara, né? E essas discussões que devem ser provocadas lá no plenário da Câmara, elas têm que acontecer mais vezes. É muito pouco, 4 vezes ao mês, você reunir-se ali por 2, 3 horas, muitas vezes para tratar de projetos que não vão a lugar nenhum, né? E o pior de tudo, como a Almeida falou e eu comentei aqui, num horário atípico, né? Num horário que não tem a participação popular. Porque eu acredito e muito, porque a partir do momento que a discussão ela for fundamentada, ela tiver conteúdo, aquele plenário da Câmara vai se tornar pequeno. Porque o povo vai querer participar, o povo vai querer ouvir, o povo vai querer opinar. E é isso que tem que acontecer. Na democracia, né, a participação popular é de fundamental importância para que a gente atinja os nossos objetivos. Tá, por que você acha que o horário noturno vai melhorar? A presença, a frequência de público, evidentemente. É natural, Bob, porque no horário comercial, muitos e muitos cidadãos estão trabalhando, e isso faz com que, né, as pessoas, além de não ter aquela coisa que a gente sabe muito bem, as propostas, as discussões, muitas vezes elas não atendem, né, a necessidade do povão, né? O horário é atípico. Você sair 8 horas da manhã para assistir uma sessão, ficar até 11 horas, de 9 às 11, 9 a meio-dia, e assim, não ter coisas fundamentadas é ruim. Mas a partir do momento que você começar a criar um debate inteligente dentro da Câmara, as propostas começarem a acontecer e esse horário realmente seja conveniente para que o povo participe, eu acredito que vai melhorar em muito esse nível. Tá, qual é a sua opinião? Veja bem, você falou aí de sessões, você também é de comum acordo, a exemplo do Almeida Júnior, que as sessões devem ser ampliadas, no mínimo 2, pelo menos foi o que o Almeida Júnior deixou claro aqui. Você já propôs a mudança de horário e uma coisa que eu vou te perguntar, a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, outras também pelo país afora, tem 2 excessos, uma no meio do ano e outra no final do ano. A do final do ano de Paulo Afonso é longa demais, são 60 dias. Você, vereador, você pretende modificar isso? Bob, enquanto o trabalhador braçal, né, aquele cara que faz com que o Brasil ande, ele tem férias de 30 dias, muitas vezes ele vende as suas férias para poder complementar o sustento da família. Recebe 10 dias e tira 20 de férias. 20 de férias, ele sempre está ajustando as suas necessidades. Não é justo que um vereador ele tenha 90 dias de férias, né? Ou seja, dos 12 meses do ano ele trabalha 9. E se você computar dos 9 meses que ele deveria trabalhar, são 4 vezes ao mês, ele trabalha 36 dias ao ano. 36 dias, 9 meses, que são 4 dias, 4 vezes por semana, vezes 9, 36. Para um salário, para o que um vereador abocanha, é muito pouco, né? Então, tem que começar as propostas que eu tenho ouvido, né? Porque, na verdade, eu sou um inexperiente na política. Se você me perguntar outras questões, na política propriamente dita, na política administrativa, eu tenho estudado, eu tenho conversado, inclusive eu tenho o convite de um vereador lá em Petrolina para ir conhecer alguns projetos que são desenvolvidos lá em Petrolina, né? E tem que haver esse intercâmbio, tem que haver essa abertura, né? Para que o vereador ele realmente mostre serviço à comunidade, né?
Agora, é preciso que o povão cobre, porque é muito fácil você chegar a fazer um comentário na rede social, a Câmara de Vereadores só trabalha 4 vezes no mês, mas você tem que fazer essa de forma incisiva, de forma organizada, né? Mostrar para o vereador que a utilidade dele é de grande importância para o crescimento do município, que as discussões acontecendo mais dias na semana, mais vezes no mês, consequentemente mais vezes no ano, a probabilidade que surjam novas ideias, né, para agregar valores ao executivo são bem maiores. Então também é uma questão de conscientização, é uma questão de consciência do vereador. Né? Ele começar a discutir, porque existe um corporativismo muito grande, né, dentro do setor político, né, e tem que ser uma coisa que seja decidida, que eles entendam que é necessário que eles trabalhem mais, que eles se doem mais, né? E que levem os projetos a serem discutidos mais dias, né? Mais horas trabalhadas, porque é muita desigualdade entre um político, o trabalho de um político, e um trabalho de um cidadão comum no nosso Brasil. Tá, o Nilton Oliveira, ele é presidente do Partido Social Cristão, também está nos acompanhando. Obrigado ao Nilton. Um abraço, Nilton. Beto, você falou aí em ampliação de sessões, redução do recesso, e você reduziria também o salário do parlamentar? É uma outra coisa que precisa ser discutida, né? Precisa se rever, porque você sabe que um vereador, eu não sei se o salário do vereador aqui em Paulo Afonso é algo em torno de 12 mil reais líquido. Isso. Né? Isso, né? Mas tem a verba de gabinete. Verba de gabinete, outras verbas que chegam. E a semana passada, Bob, eu assisti uma entrevista do senador Cajuru. Eu achei super interessante, né? Porque Cajuru é um cara que veio do esporte, é um cara que tem assim ele não tem papas não tem papas na língua, né? Como a gente muito bem sabe. E Cajuru, ele colocou uma situação que é muito interessante. Ele estava sendo entrevistado no programa de esportes, e ele disse, a partir do momento, né, que os senadores e deputados federais eles começarem a deixar de usar verba de gabinete, verba para comprar paletó, verba para pagar celular, verba para auxílio disso, auxílio daquilo, o Brasil vai economizar em torno de 3 trilhões. 3 trilhões, entendeu? Eu acho, Bob, que o salário do vereador 12 mil é um salário altíssimo. Surge muito, né, comentários nas redes sociais. Alguém se propõe, né, a ser presidente do Lar São Vicente de Paulo, que está passando um momento difícil, né? Alguém quer ser presidente da PAI, alguém quer doar o seu tempo para a PAI, ninguém quer, porque não tem retorno financeiro. Então tem que haver uma reavaliação. Tá? Eu acredito até que esse salário de 12 mil, como um vereador, não sei se ele continua a fazer isso, que é o Mário Galinho, ele destinou um percentual do seu salário para ser aplicado de uma outra forma. Se houvesse essa conscientização por parte dos vereadores, quem sabe destinar 10%, 15% para obras sociais, para o esporte, que é super carente, tá? Porque eles próprios, há poucos dias, vetaram uma verba de 48 mil reais. O que representa 48 mil reais para ser destinado ao esporte? Né? Então tem que começar a pensar dessa forma. Você tem que saber conciliar as coisas, né? O salário de um vereador, 12 mil reais, eu acho realmente um absurdo, Bob. É muito dinheiro, tá entendendo? É muito dinheiro para ser aplicado para pouco trabalho. E me perdoe, senhores vereadores, para pouca produtividade. Porque o que acontece, o que tem acontecido, isso não é só no cenário Paulo Afonso, no cenário nacional. Muita gente, né, torna-se político para atender os seus anseios, né, atender às suas necessidades, e acabam esquecendo do anseio popular, né? Porque quem nos coloca na Câmara é o cidadão comum, é a cidadã comum. E a gente tem que começar a enxergar dessa forma. Tá, deixa eu reforçar aqui, o Nilton Oliveira está dizendo para ajudá-lo que o salário é de R$ 12.800, mais 33 de verba de gabinete. E ainda tem dois vereadores, né, que recebem o líder da oposição. O líder da oposição e o líder da... Agora eu vejo, Bob, também que às vezes eu paro na Câmara, quando vou conversar contigo, vez por outra eu encontro um vereador, e a política do clientelismo, a política do assistencialismo, né, ela é escancarada. Eu paro às vezes para conversar com os vereadores ali no estacionamento ou em algum local que a gente possa
fazer um debate rápido, ter um bate-papo rápido. E eu sempre vejo alguém pedindo para pagar energia, para pagar água, bujão que faltou. Isso é prática comum. É uma prática comum, entendeu? E o que deve acontecer para que essas coisas mudem? Né? Geração de emprego e renda. Começar a fazer com que o cidadão e a cidadã, ele sinta-se valorizado tendo seu trabalho, que ali ele vai ganhar o seu sustento do seu suor. Né? E a gente precisa rapidamente mudar essa concepção na política paulo-alfonsina. E acho, Bob, também que a questão da meritocracia, ela tem que ser implantada rapidamente, não só em Paulo Afonso, mas como em todo o Brasil. Alguns estados já começam a adotar, né, principalmente na área da educação, na área de saúde, na área de segurança, né, a questão da meritocracia. Você trabalhou, você deu resultados, consequentemente você vai ter um retorno maior. E o concurso público, né, tem que existir, tem que começar a pensar, né, nessas mudanças urgentemente. Eu acredito que o próximo prefeito que venha ocupar a nossa prefeitura, ele vai dar essa abertura ao povo de Paulo Afonso, né? E a gente vai ter aqui Paulo Afonso uma cidade realmente onde a gente tenha prazer em se viver e que os políticos, né, eles honrem com seus compromissos de campanha, porque é muito fácil agora você prometer, você mostrar propostas, que aliás, poucos mostram propostas de campanha, né? E lá, depois que está na Câmara, tudo isso é colocado aqui, ó, rasgado e jogado no balde do lixo. Tá. E o pior, que o eleitor não cobra. O Anderson Gomes está mandando um bom dia para a gente, para mim e para você também. Anderson Gomes. Eu estimo que seja o Anderson que esteve aqui. Anderson é uma das promessas da política de Paulo Afonso. Infelizmente eu não pude assistir a sua entrevista semana passada. Está no nosso site. Mas é um garoto que tem bastante potencial. Obrigado, Anderson, pela atenção. Sucesso na sua caminhada também. Beto, são 8 horas e 58 minutos, estamos praticamente concluindo o programa, mas não vamos concluir agora não. Passa rápido, né? Muito rápido. Público feminino, a Câmara, apesar de nós termos um público eleitoral. É um dos tópicos que eu gostaria de falar, justamente sobre isso, porque foram poucas as vereadoras que tiveram mandato na Câmara de Paulo Afonso. Ao que me lembro, Ivanete Avelino, doutora Francisca, atualmente Leda Chaves, né? Teve aquela que era desbocada, como se chamava ela? Maria José, né? Maria José acho que já faleceu, né, Paulo? Acho que não. Não, ainda é viva, se for viva, muita saúde para a senhora, dona Maria José. E o público feminino... Teve Nélia, é médica. Né? Doutora Nélia também, né? Mas se vocês se tratando de público feminino, é muito pouco. Até eu vejo... Vanessa Barbosa de Deus. Mas praticamente em todos os mandatos você só tem uma vereadora, né? É muito pouco, Bob, é muito pouco. Eu vejo o Gorete aí, eu vejo a própria Ivone, ela comentou a semana passada, numa das passagens dela, numa das coberturas que ela vem fazendo da política, o quanto é machista a política, né? Ela estava em meio de 20, 30 homens e só ela de mulher, né? Então tem que começar a fazer com que as mulheres entendam que elas têm que buscar o seu espaço. Até porque, né? Lugar de mulher em qualquer lugar, né? Ela tem espaço em qualquer lugar. A mulher, hoje nós temos uma das maiores líderes do mundo, que é a Angela Merkel, né? Que é a presidente, acho que a primeira ministra na Alemanha, né? E tem feito um trabalho magnífico, né? Nós tivemos a Margaret Thatcher, né? Nós tivemos agora um exemplo prático, a Michelle Obama, né? Que representou muito bem como primeira-dama dos Estados Unidos. E Paulo Afonso tem que começar as mulheres fazer esse movimento, ser um movimento mais decisivo, né? Elas têm que ter mais participação. Até porque se você vai no plenário da Câmara, algumas poucas vezes que eu estive lá, o público feminino é muito reduzido, né? É muito reduzido para dar um apoio assim à irmã Leda, né? Que ela defende muito bem as mulheres, tá entendendo? E eu acredito que nessa nova proposta, né? Estamos aqui no Coreto com o restante das camisas. É o pessoal os ex-colepantes, né, que estão no movimento aí do Carnaval. Aproveitando a oportunidade. Certo. Thelma está nos assistindo. Vamos incentivar as mulheres ex-colepanas, tantas que passaram pelo Colepa, né? Começa, inclusive, Nélia acho que foi aluna do Colepa, né? Foi. Né? Doutora Nélia foi uma das alunas do Colepa. E você, né, que é colepana, vamos pleitear também um cargo na Câmara Municipal de Vereadores. A mulher precisa, né? O toque feminino é uma coisa fantástica, né? A mulher, a coisa como ela conduz, né? Eu faltou até palavras, assim, falando de mulher. Ela tem essa capacidade, né? De convencimento, com aquela voz amável, né? Com aquela voz que muitas vezes
por trás dessa voz amável se esconde uma personalidade forte, como diz o nosso Erasmo Carlos, né? Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda, né? E é verdade, né? A mulher, ela tem esse poder de convencer sem ser de forma autoritária, com naturalidade, né? Então, espero, Bob, que tenhamos mais mulheres pleiteando cargos na Câmara de Emissão de Vereadores e que tenhamos mais mulheres eleitas para o próximo mandato. Quais as propostas você pretende apresentar para tentar cativar o eleitor, Beto? Bob, eu tenho feito um estudo, eu tenho formado um grupo de pessoas que a gente tem discutido sempre que possível, né? O eleitor feminino e masculino. Isso, e eu tenho procurado, né? Eu quero até parabenizar, né? Existe muita ciumeira, né, quando você menciona o nome de A ou de B, mas eu quero parabenizar a iniciativa e que sirva de exemplo a outros partidos, né? Que o pessoal de campanha de Anilton lançou, aquele estudo, aquele módulo que foi realizado lá do San Marino Hotel. Eu acho que tem que começar a ver justamente esse trabalho de ensinamento, né, de como um pretenso candidato a vereador ele deve se posicionar, as coisas que podem acontecer, como as leis que estão em vigor. Essa questão, essa discussão, ela tem que existir sempre, ela tem que acontecer, né? E uma das propostas, Bob, elas são muitas, como eu te falei, eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde de Paulo Afonso, né? A saúde, porque a saúde ela tem passado momentos difíceis, né? Nós temos a questão da UTI, que há muito tempo vem, sai, não sai, tá entendendo? Que o governador do estado esteve aqui, iríamos inaugurar em tal data, não aconteceu, já prorrogou para outra data, né? A questão dos hospitais de Paulo Afonso que passam por momentos difíceis, né? Esse momento de transição, agora a prefeitura assumiu uma parte da ortopedia, uma parte, me parece, da clínica geral, né? O HMPA que está passando por reformas, enfim. A saúde ela tem que ser tratada com prioridade. A saúde e a educação são pilares fundamentais para o crescimento de qualquer cidade, do país, tá entendendo? E nós temos que investir muito e muito mais. A outra questão, Bob, é a questão de você inserir na política de Paulo Afonso, né? Você trazer o jovem, você trazer as pessoas que estão na zona rural, as pessoas que estão na periferia, para que elas comecem a participar do dia a dia da cidade. A zona rural, eu vi algumas observações agora nessas chuvas, situação de calamidade. E olha que não foram chuvas constantes, tá entendendo? Não tem pontes, tá entendendo? Tem que melhorar muito essas estruturas que são muitos povoados que nós temos aqui na cidade, né? Começar a pensar a questão da apicultura, né, que foi esquecida, que acho que foi implantada no governo Paulo de Deus. Paulo de Deus não foi implantada e a apicultura praticamente deixou de existir. É um dos pontos fortes de Petrolina. Inclusive o vereador Rui também já foi forte na produção de mel. Muito forte. Éramos fortes na produção de mel, né? A agricultura irrigada. Eu conversava a semana passada com um empresário aqui de Paulo Afonso, esse Beto. Eu estou irrigando cerca de 160 hectares para plantar melancia, né? E vejo a agricultura irrigada como uma das grandes saídas para a economia de Paulo Afonso. Ele disse que, segundo ele informou, né, ele é sábio nessa área, ele disse que é uma das tendências, né, que a gente pode criar uma geração de empregos. Nós temos aqui na Baixa do Boi, né, o projeto de plantação de feno, que está andando muito bem também, entendeu? Então são coisas que não requer tantos investimentos, digamos assim, né? Coisas que podem acontecer com mais rapidez e, infelizmente, há uma certa resistência, né, para que as coisas aconteçam. E um outro fator importante, Bob, é o trade turístico de Paulo Afonso, né? O turismo de Paulo Afonso ele precisa urgentemente ser revitalizado, ser rediscutido, para que a gente possa atrair turistas para a cidade e, consequentemente, movimentar a nossa economia. Tá, o turismo de Paulo Afonso está na UTI há muito tempo. Aliás, por falar em UTI, Beto, você falar que uma das suas prioridades é a saúde, nós temos já a Policlínica, HMPA, Hospital Municipal Vereador Haroldo Ferreira da Silva, o HNAS, e dizem que sai aí a UTI. Resolveria o problema da saúde? Ou o problema da saúde não é falta de contingente, de gente, de salário, de melhores condições de trabalho? Eu
Eu ainda não detalhei, eu ainda não entrei a fundo, Bob, para saber se realmente o contingente, né, de médicos, de enfermeiros, assistentes técnicos, pessoas que trabalham e militam nesse meio são suficientes para atender a população de Paulo Afonso. Mas a semana passada, na live que eu realizei, né, entrou o Dr. Marcos Reis, que é chefe da traumatologia do Hospital Geral do Estado, lá em Salvador, né, e nós discutimos, ele falou bastante na live, depois ele teve a gentileza de me ligar, explicar algumas situações quando nós falávamos. Eu até questionei que 10 leitos, se você for analisar, 10 leitos são suficientes para atender a população de Paulo Afonso, quando eu digo não, né, porque se nós estimarmos que tenhamos 150 mil habitantes, para cada 15 mil habitantes equivale a ter um leito de UTI, né? E ele disse, olha, tem que melhorar muito a saúde de Paulo Afonso. Ele fez algumas explicações que eu anotei, né? Mas essa área, Bob, é uma área muito complexa, tá vendo? Já passaram alguns secretários de saúde, agora tem um novo secretário de saúde que ele tem tentado implantar a sua metodologia de trabalho, né? E a gente torce, né, para que a coisa aconteça ainda nesse final de governo e tenha continuidade com o próximo gestor, porque a saúde é de fundamental importância para que a gente tenha uma cidade com saúde plena, digamos assim, e que os munícipes, né, sejam atendidos da melhor maneira possível, né? Que não tenham que se deslocar daqui do centro da cidade para serem atendidos no HMPA, ou vice-versa, vir para lá, sair de lá e vir para cá. Eu acho que os dois hospitais, a policlínica, elas têm que ser mantidas, né, de forma independente e que atendam todos os anseios de todas as comunidades. Você quer ver um exemplo? Essa menina que faleceu agora, infelizmente, teve que sair daqui para outra cidade. E quantos têm que sair de Paulo Afonso para serem atendidos em outra cidade? Pois é. Ribeira do Pombal, aqui próximo a gente, eu acho que tem 10 leitos de UTI, Arapiraca, Palmeira dos Índios, cidades bem menores do que Paulo Afonso, mas vamos torcer, né, para que as coisas aconteçam e Paulo Afonso venha ser contemplado e o povo ser atendido da melhor maneira possível. Beto da Liga, PRV, como você quer interpretar. O jovem, nós falamos aqui de jovem, ele está interessado na política? O jovem tem despertado, Bob, um certo interesse na política, né? Eu acredito que o poder de decisão das eleições está na mão dos jovens. Eu não tenho dados estatísticos, eu não tenho números, mas eu vou buscar isso depois no TSE, né, para saber a quantidade de jovens entre 16 e 25 anos que votam, né, quantos jovens vão dar o seu primeiro voto. Agora, ainda existe assim, uma distância muito grande do jovem na política de Paulo Afonso. Eu tenho observado, eu não participei de nenhuma reunião de nenhum prefeiturável, até então não participei, mas a gente observa que o público normalmente é aquele público que vem acompanhando há algum tempo, né? Aquele público que já é cativo dos políticos paulo-afonsinos, né? E as redes sociais, que eu sou assíduo frequentador, eu praticamente todos os dias eu estou em contato permanente com os internautas, né? E a gente sente que existe uma identidade muito grande, principalmente do candidato a prefeito Mário Galinho com o público jovem, né? E nós temos que ser francos, tá, né? Se existe uma deficiência por parte de outro pré-candidato, ele vai ter que começar a atuar nessa área de atrair o jovem para comprar suas ideias, né? Atrair o jovem para inseri-lo no contexto político, porque eu acredito até que será um dos projetos nossos, Bob, levar a Câmara de Vereadores. Por que não semanalmente ou mensalmente você designar um vereador para dar uma palestra no Colégio Carolina Barbosa de Deus, num colégio lá no BTN, no colégio da Zona Rural, para fazer com que ele entenda que é necessária a participação dele, a opinião dele, para que a gente construa, né? Além da Câmara Itinerante. Né? A Câmara Itinerante, que já teve uma passagem lá no BTN, que eu achei super interessante a iniciativa do presidente Pedro Macário, mas eu acredito que a partir do momento que os vereadores se propuserem a fazer essa discussão, não só nas faculdades, eu vejo os caras indo na UNEB, na FACET, mas ele tem que ir lá no ensino médio, tá? Ele tem que ir lá no ensino fundamental, discutir e fazer com que o jovem comece a despertar um interesse pela política. Politizá-lo, tá? Porque os grandes países começam a fazer esse tipo de trabalho. Se você tem tendência, tá? Se você tem possibilidade em tornar-se um político, então já vamos começar a trabalhar a cabeça desse garoto, vamos começar a fazer com que ele entenda que a participação dele no contexto político é muito importante para o seu próprio futuro. Porque a tecnologia, Bob, ela veio justamente para isso. E o jovem está muito ligado à tecnologia.
Hoje todo mundo tem um celular, você pega uma criança de 4 anos, ela manuseia melhor do que a gente. Né? E a política ela vai exigir no futuro que você tenha essa ferramenta e que você saiba usá-la muito bem para ter essa aproximação com o jovem. Não só a aproximação virtual, eu acho que a aproximação natural, corpo a corpo, olho a olho, ela vai ser super benéfica, né? Para que a gente descubra novos valores. Aquele olho clínico, né? O olho de águia que a gente fala no futebol. Futebol. Você pronuncia tão bem o futebol. Futebol. Eu tenho um neto que utiliza muito bem o celular. Jogo, são jogos. Beto, se a eleição fosse hoje, o jovem teria uma opção? Ele tem várias opções, né? Cabe a ele escolher a melhor opção. Ele tem várias opções. Eu acredito que as propostas vão ser apresentadas pelos prefeitos, pelos candidatos a vereadores, e cabe a ele, né, decidir o que é melhor, né? Porque Paulo Afonso também, pouco a pouco, né, vocês que são jovens, né, que estão aqui nos auxiliando, Paulo Afonso está se tornando uma cidade, um polo universitário, né? Mesmo que muitas faculdades que estão chegando sejam ensino à distância, mas queira ou não, nós estamos começando a despertar para essa situação, entendeu? Então o jovem, ele tem que começar a participar, né? Ele tem que começar a entender que as cobranças dele vão fazer com que um futuro próximo seja melhor para eles, né? Implantação de novos cursos. Hoje nós só temos o curso de medicina na Univasf, né? Quem sabe chegar a outros cursos importantes, odonto, que já tem na Facet, direito, que temos na Facet também, precisamos de mais faculdade de direito, enfim, inúmeros cursos. A própria UNEB oferece cursos interessantes, mas quanto mais leque de opções nós tivermos na cidade. Agora, por exemplo, eu já estou vendo a possibilidade de começar a fazer um curso de jornalismo, que é ou jornalismo ou pedagogia, que são duas áreas assim que eu me sinto muito bem. Então, Bob, o jovem Paulo Afonsino, ele é muito ligado a festas, né? A festa, a noite Paulo Afonsina, as baladinhas como acontecem, tá entendendo? Elas são uma constante em nossa cidade. Eu não vou dizer que é prejudicial, que ninguém vive só de trabalho, né? Como disse uma certa vez aqui Gilberto Gil. O povo também tem que ter alegria, o povo também tem que se divertir. Mas é preciso, né, que o jovem volte a solicitar, volte a pedir a vocês, se conscientizem, comecem a ler sobre as notícias da política de Paulo Afonso, comecem a participar, comecem a promover discussões. Há pouco tempo eu tive lá algumas reuniões, inclusive o Anderson era uma dessas pessoas que nós sentávamos em casa para discutirmos o futuro da política de Paulo Afonso, ouvir as ideias deles, tá entendendo? E é necessário que os prefeituráveis comecem a fazer esse tipo de trabalho, aproximar-se mais dos jovens, né? Dar a voz a ele, dar o direito de ele debater, de ele discordar, de ele concordar, porque o que acontece muito quando você concorda de um pensamento de um político, seja ele de qualquer esfera em Paulo Afonso, muitas vezes você perde um amigo, né? Então, nesse contexto moderno, né, a discussão ela tem que ser uma via de mão dupla. Você tem que saber ouvir, você tem que saber responder, entendeu? E conscientizar-se que nós estamos em busca do melhor para Paulo Afonso, não é o melhor para mim, nem para Bob, nem para a Rádio Betel, não. É o melhor para a nossa cidade. A partir do momento que você se contrapõe a uma opinião, é porque você tem a sua opinião formada, então tem que chegar a ser um consenso. E aí é que eu faço das palavras de Barack Obama, a minha, né? Se você cercar só de puxa-sacos, né, de pessoas que falam o que você quer ouvir, você torna-se uma pessoa inconsequente, você torna-se uma pessoa que não tem poder de decisão, né? Então, é necessário que você tenha o contraponto, que você discorde, né, e mostre por que está discordando. Porque algumas políticas que são feitas nas redes sociais, muitas vezes, eu acho que não são políticas produtivas. Você chegar e mostrar o erro. Aqui está acontecendo isso, mas vamos mostrar de que forma a gente pode acertar, de que forma a gente pode buscar uma solução para aquele problema. Só mostrar o problema é muito fácil. Agora, encontrar a solução, talvez seja isso que esteja faltando na política de Paulo Afonso. Eu ultrapassei todos os meus limites hoje, mas não tinha como parar, porque é interessante o que Beto está falando. 2 perguntas, 2 respostas. Partido, já definiu? Ainda não. Eu tenho conversado, inclusive eu estive em Salvador ano passado com alguns deputados, né? E a gente está conversando, na hora certa nós vamos tomar essa decisão. Temos acho que até abril pelo calendário, o calendário que
Março, né, para tomar essa decisão, mas esse mês de fevereiro ainda nós vamos direcionar em qual partido nós vamos estar. Não, março abre-se a janela, deve fechar em abril. Deve ser abril, eu vi alguma coisa nesse sentido, eu tô me situando, me atualizando com relação a isso, mas eu quero buscar um partido que realmente tenha a possibilidade de a gente buscar essa discussão. Disputar com chance. E disputar com chance. Entrando num partido que está cheio de cacique, não vai dar certo. É um problema, é um grande problema, porque é uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração. O vereador que tem mandato, ele sai muito à frente de quem não tem mandato. Lógico. E principalmente eu que nunca fui desgraçadamente com 1000 votos, já sei. Exatamente, né? Algumas pessoas, fulano Beltrano não tem votos. Pelo contrário, você que pensa, nós é que não temos os votos ainda, ele já tem uma base eleitoral formada, ele já tem um grupo de seguidores, mas isso são coisas, né, que no transcorrer da política, a partir do momento que você começar a apresentar as propostas, que a coisa realmente tomar corpo, né, que a política é igual ao carnaval, é igual a Copa do Mundo, ela só começa a acontecer 2 meses antes, mas esse trabalho de fundamentação de nossas bases está sendo feito, e diga-se de passagem, muito bem feito por mim, pelas pessoas que estão comigo, e na hora certa a gente vai decidir qual partido nós vamos seguir, Bob. Muito bem, só para concluir mesmo, você acredita dos atuais 15 vereadores haverá uma renovação significativa ou não? Eu acredito, Bob, que haverá alguma mudança, mas não tão grande como as pessoas comentam nos bastidores, né? Porque, como nós acabamos de falar, esses têm uma estrutura muito boa, né? Tem em todas as áreas eles têm influência, mas haverá alguma mudança, não tão significativa como as pessoas acreditam que venha a acontecer, mas de qualquer sorte, algumas mudanças será, até porque já tem uma vaga em aberto, né? Que é a vaga do Mário Galinho, né? Que deverá sair candidato a prefeito. E mais outros vereadores que... Desgraçadamente, uma já tem. Uma já tem, né? Então vamos torcer. Você acredita que o Galinho vai manter até o final essa sua predisposição de manter a candidatura mesmo? Eu vejo ele muito empenhado, Bob, até porque é o que mais atua na rede social. Na rede social. Né? E eu diria hoje que o Galinho nas redes sociais, se as redes sociais definissem a eleição, o Galinho seria o prefeito de Paulo Afonso. Eu não tenho, sem sombra de dúvida, pelas redes sociais. Agora, pelo trabalho prestado, pela consistência, né, das coisas que acontecem na cidade, né? Por nós termos vários ex-prefeitos, né? Por ter o atual prefeito sendo candidato, não se sabe, né, como será definido o cenário político de Paulo Afonso, mas esperamos que a decisão do povo seja a melhor decisão para Paulo Afonso. Então, nós conversamos com Pedro Roberto Viana, Beto da Liga, pré-candidato a vereador. Beto, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a você, aos nossos amigos que estiveram pela Beto FM, né? Ao pessoal que nos assessorou e aos nossos internautas. Bob, muito obrigado. Um forte abraço. À noite, né? Não esquecendo aqui, aproveitar, tem o Papo Reto com o Beto da Liga. Hoje vai ter Lu Anderson e Forró 6 Cordas e também a participação do repórter Cezuca. Zuca hoje vai ter uma história muito bonita para contar para você que vai nos assistir. Vai ser um papo muito legal. Acredito que vai ser recheado de forró pé de serra e as histórias e os causos do Antônio Carlos Zuca. Muito bem, então são 9h19. Conversamos com Pedro Roberto Viana, pré-candidato a vereador aqui em Paulo Afonso. Estamos concluindo o programa de hoje, que teve a supervisão geral do pastor João Neto, trabalhos técnicos do Teixeira e do Luiz Alberto. Nós voltaremos amanhã. Amanhã vamos conversar aqui no estúdio com Antônio Almeida Júnior. Está na hora da gente ir embora.